Olá, bem-vindas, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Aqui vocês encontrarão a minha arte e o meu pensamento. E o tema de hoje é leitura com José Eduardo Simões. O objeto da nossa leitura é a 8ª parte do meu livro Eu Miserável. Vamos lá? E nós retomamos a nossa leitura no 24º parágrafo do 2º capítulo, que tem por título Agnese. Altruísmo. O meu íntimo, como padre, existia num estado de ordem que determinava o meu comportamento egoísta. Depois de inúmeros choques com ambientes diversos e inúmeras vidas, o meu íntimo absorveu parte desses ambientes. Processo simbiótico similar ao que mencionei antes ao falar sobre homossexualismo. Ao absorvê-los, mudou, ampliou-se e nele criou-se outro estado de ordem, menos egoísta, porque agora fazia parte de si elementos daqueles ambientes. Aí está a ideia de se amar ao próximo como a si mesmo. Altruísmo nada mais é que expansão de egoísmo, como dizia o Baldi. Ao se expandir e passar a incluir o próximo em sua maneira de ser, o meu íntimo evoluiu. Nasceu um ser novo, evangélico. O velho egoísta deixou de existir. Processos evolutivos. E por aí vai. É só procurar que se encontra inúmeros outros exemplos. Por isso, batalhas, umas mais amenas, outras mais violentas, são fenômenos universais para o Baldi. Simbioses universais. São processos evolutivos de seres do universo em que o mais fecunda o menos, mesmo que violentamente, e, no processo, todos mudam. São artifícios pelos quais sempre nascem ideias, inteligências, capacidades, estado de ordem novos que regerão novas unidades. Foi esse estado de ordem novo que fez de mim companheiro melhor, pai melhor, ser melhor, enfim. E se todo o cataclismo de Waterloo foi maravilhosamente conduzido pela obra do acaso, como escreveu Victor, o meu, certamente, foi conduzido pela vida. Deus, se quiser. Pai de merda. Finalmente falarei de Agnese. Uma pausa primeiro, porque choro. Continuemos. Que fiz eu? Que não fiz eu? Pai de merda, padreco filho de uma puta. Falo isso também em As Sandálias de um Pecador. Não o leu ainda? Bem, Thénardier do caralho. Não sabe quem é este? É o padrasto de Cosette em Os Miseráveis. Thénardier do caralho, dizia. Mas, calma, voltemos à história dela. Noite de Natal. Era noite de Natal. Eu bebia bom vinho em frente à lareira de casa. A diferença de Thénardier, que certamente conversava com os hóspedes do seu albergue, eu me encontrava só. Todavia, falava comigo mesmo, como fazia todo Natal desde que Agnese nasceu. Talvez quisesse aliviar o meu sentimento de culpa. Bem, por acaso sou responsável pelo que trago no saco? Fui eu que inventei a ideia de nele existirem sementes capazes de gerarem outro ser? A culpa não é minha, porra. Não sei se existia esse termo na época, mas serve bem aqui. Que culpa tenho desse nosso instinto inconsequente que gera seres conscientes das consequências daquela inconsequência? Por que devo assumir a responsabilidade sobre o fruto de impulso que me foi dado e que eu não consigo controlar? Deus é o responsável. Deus é o irresponsável. Eu sou apenas joguete dos instintos que ele me deu. Caralho. Acha que eu deveria escrever no caralho? Se eu não pensei em aborto? É claro que sim.
mas Chiara sequer considerou essa possibilidade. Questão hipócrita. Se sou contra ou a favor? Me perdoe, mas essa é a questão hipócrita. Por quê? Ora, de um ponto de vista da vida em formação que está sendo ceifada, que importa, por exemplo, se um aborto é legal ou não? A questão é, assim, mais de se aliviar consciências de uma sociedade qualquer do que impedir ou não que nova vida venha à luz. Será que, se em nossa sociedade machista fossem homens que engravidassem e sentissem necessidade de abortar vez ou outra, essa questão receberia a atenção que recebe? Pois eu duvido. Abortariam e pronto. Ninguém os impediria, nem mesmo mulheres, pois elas não teriam força física ou legal para fazê-lo, já que aqueles criam leis que os beneficiam e os protegem. E não seria problema delas, já que seriam homens a engravidar. Eles que arcassem com as consequências de um aborto ou não. Não é o que eles fazem com mulheres na maioria dos casos? Questão cultural. Sim, acho que é mais questão cultural do que qualquer outra coisa. Veja-se, por exemplo, o mundo animal. Nele, matar recém-nascidos é ato comum entre muitas espécies. É questão biológica, pois, de instinto natural. Em algumas culturas humanas, matar recém-nascidos também é normal. Posso citar como exemplo tribos indígenas que matam crianças que nascem com defeitos físicos, uma vez que elas tendem a serem incapazes de garantir as suas próprias sobrevivências, tornando-se pesos a mais para serem carregadas por uma sociedade que já enfrenta grandes dificuldades para sobreviver. Questão filosófica. Mais um ponto a se considerar. Posso deixar de comer? Não. De fazer xixi? Não. De cá, bem, acho que já entendeu. A vida não nos dá opção para muitas coisas. No máximo, pequena autonomia para assegurar, por um tempo, a fome, o xixi e o cocô. Mas, além de provocar, isso mesmo, você tem razão. Então, além de a vida provocar abortos instantâneos, dá à mulher total autonomia para abortar ou não. Ela decide, e por mais que se queira impedir isso. Daí tantos abortos ilegais perigosos. Vergonha para qualquer país. Mas vamos em frente. Pense comigo. Aqui se resume qualquer vida no final das contas. A sobreviver pelo tempo que a própria vida deixar fazê-lo e, nesse tempo, evoluir. Se abortar ameaça a sobrevivência de um bebê, obviamente a mãe não deve abortá-lo. Mas e se ameaça a sobrevivência dela, da mãe? Então, ela poderá fazê-lo. Digamos agora que o ato de não abortar ameaça a experiência evolutiva dessa mãe, que sonha em ser, digamos, advogada. Por outras palavras, se ela não abortar a sua experiência evolutiva por meio do exercício da advocacia, não poderá ser abortada? Lesa evolução. Com tudo isso, não estou dizendo que sou favorável ao aborto. Vida é vida. Ponto. Não gosto de matar nem baratas. E isso dentro de casa, pois fora dela não mato mesmo. Outras questões devem ser consideradas, porém. Uma delas é o conceito de lesa evolução formulado por Ubaldi. Este especifica que todo ato contrário à evolução, processo íntimo a tudo que existe, deve ser evitado. Assim, matar determinada barata, ato que obviamente impede a sua evolução, só deve ocorrer se ela for considerada ameaça à higiene em uma casa, por exemplo. Da mesma maneira, abortos somente devem ser levados em consideração se o nascimento de qualquer criança for considerado ato de lesa evolução para todos os envolvidos. Pai, mãe, família, sociedade e, é claro, para a própria criança.
Esta última, contudo, é o fator mais complicado dessa equação, pois ela não tem como atuar nem a favor e nem contra o seu nascimento. Apenas sofre as consequências de um ou de outro. Daí, talvez, a solução para o problema do aborto seja de pensarmos com o ponto de vista da criança, não do adulto. Deixe-me lhe fazer algumas perguntas, caro leitor ou leitora. Será que você, enquanto nascituro ou nascitura, gostaria de ser rejeitado ou rejeitada pela sua mãe ou abandonado, abandonada por seu pai após nascer? Ou de nascer aleijado, aleijada, cego, cega, em meio à miséria, etc.? Não? Então, enquanto adulto, adulta, é melhor que se previna, isto é, tome todo o cuidado possível para não se envolver com gravidez indesejada, porque depois tudo se complica, principalmente para a criança. É nesse sentido, pois, no de prevenção, que todo esforço deve ser despendido. E isso pode envolver até mesmo abstinência sexual. Sexo livre? Está bem, desde que responsável. Enfim, para encerrarmos este assunto, importa-se deixar hipocrisia de lado, ignorância de lado, preconceito de lado e encarar a força do instinto sexual, o ato sexual, como força natural, como ato natural a qualquer ser vivo. E, no nosso caso, pelo menos, levar em consideração as suas consequências. Assim eram educadas crianças. Sim, é tema complexo, reconheço. Melhor voltarmos à minha noite de Natal. Enquanto eu assim pensava, como Cosette, órfã no albergue dos Thénardier, Agnese provavelmente também se aquecia na cozinha do convento. Todos se aqueciam no inverno frente a algum fogo qualquer. Posso imaginá-la facilmente vestindo farrapos como toda órfã da época. Posso também facilmente imaginá-la cheia de marcas pelo corpo por conta das surras que levava. No mínimo, sofria agressões por meio de palmatórias. Assim eram educadas as crianças na época, na porrada. Algumas o são ainda hoje. Merda. Palavras chulas. Estou usando palavras chulas, eu sei, mas no momento não consigo escrever de outra forma. Transpiro inferioridade. Sangue chupado. E se Cosette era rato a serviço de elefante, isto é, a senhora Thénardier, como a descreveu Victor, Agnese era sangue chupado por sanguessugas. Como eu sei? Eu as conhecia. Freiras, humanas que são, tinham sempre pouco ou muito de tudo o que é de pior dentro de si e não perdiam a oportunidade de descarregar das mais diversas maneiras pouco ou muito dessa carga em quem não lhes podia fazer frente. As freiras de hoje. Não se ofendam as freiras de hoje. Certamente não são como as de ontem. Estas faziam parte da sociedade daquela época. Hoje são diferentes, tanto que a minha filha Pietra estudou em colégio de freiras. Excelente. Limitava-me a me calar. Naquele tempo eram como eu disse, porém, e eu nunca defendi Agnese em nada. Se a via sendo maltratada, limitava-me a me calar, dominado pelo medo de que qualquer sinal de emoção me condenasse. Como se não soubesse, já o disse antes. Calava-se. Agnese se apanhava, calava-se. Se era insultada, calava-se. Se a menosprezavam, calava-se. Se com ela gritavam, calava-se. Se sentia revolta, calava-se. Se sentia injustiçada, calava-se. Se sentia magoada, calava-se. Cansada de tudo isso, chorava. Escondida das freiras, é claro. Senão, apanhava e apanhava e apanhava. Trapo humano.
Poucos anos depois de ensanguentada, diga-se, sair das mãos de Deus pelo ventre de Chiara, já era trapo humano, vida de sangue. Agnese, como eu dizia, em seu olhar já não tinha mais brilho. A sua boca já desconhecia qualquer sorriso. A sua voz já era muda. As suas mãos já eram calejadas. As suas pernas já eram deformadas. A sua vida já era sem esperança. A sua alma já era escura. Assim já era ela com pouco mais de 5 anos neste mundo de merda feito por Deus. Foda. Sonho esquisito. Um dia, a Agnese teve sonho esquisito. Nesse sonho, vivia a vida totalmente diferente. Falava muito, ria muito, cantava, dançava, pulava e brincava muito. Tinha roupas bonitas e limpas. Tinha amiguinhas. Ia à escola. Era amada, feliz. Não era mais bruxa, mas princesa. Não era mais órfã, pois tinha família. Era nossa filha Pietra nos dias de hoje. Mas como não sabia disso, certificou-se de que era apenas lindo sonho, voltou à sua dura realidade e o esqueceu. Bem, amigas, amigos, é isso por hoje. Espero que tenham gostado e espero revê-los em nova oportunidade. Fiquem bem, um grande beijo.